Alô, som. Boa noite, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Boa noite, pessoal aí da live. Amém. Salmo 111, o salmo que nós lemos hoje pela manhã. Vamos prestar um culto ao nosso Deus com alegria nesta noite. Viemos aqui para louvá-lo, adorá-lo e ouvir a sua voz através da sua palavra. Salmo de número 111. Diz assim o texto sagrado: aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo e seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível ao seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém. Coloque a sua Bíblia na cadeira. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, aqui estamos mais uma vez, Pai, reunidos para lhe prestar um culto. Espírito Santo de Deus, assim como foi pela manhã, conduz este culto, conduz essa reunião. Senhor Deus, recebe os louvores que serão entoados a Ti. Estamos aqui para Te louvar, para Te exaltar, para Te bendizer, para glorificar o Teu santo nome. Recebe o louvor que a Tua igreja vai oferecer a Ti. Senhor Deus, ouve as orações que serão feitas nesse local e fala conosco através da Tua palavra. Edifica a Tua igreja mais uma vez através da Tua palavra. É isso que nós pedimos nessa noite. Já Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Aleluia. Vamos falar da graça do Senhor através dessa canção. Amém. Vamos louvar com bastante alegria nessa noite. Te louvamos, Senhor. Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, a sua obra eu vou, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, aleluia, o justo Deus, o justo Deus. E pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, obrigado, por sua cruz, da morte nos livrou, da morte
morte me livrou e trouxe-nos a vida, e trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu e você, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, nos redimiu, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o céu, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. E pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. As palmas louvam e te louvam, Senhor, e agradecem por tudo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, Senhor, onde a tua graça nos alcançou. Aleluia. Que nós queremos declarar que tu és, Senhor, de fato. Tudo para nós. O nosso futuro te pertence, a nossa casa te pertence. Tu és tudo para mim. Meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixarás. Não me canso de te buscar. No teu sangue me lavei. Tu me guardas a todo instante. A tua graça não tem fim. Tu és o dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, és a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo, oh, tu
Tu és tudo, Tu és tudo para mim. Meu futuro te pertence, Senhor. Eu sei que jamais me deixarás. Eu não me canso de te buscar. No teu sangue me lavei. Tu me guardas a todo instante. A tua graça não, ela não tem fim. Tu és o dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo, oh Senhor. Tu és tudo que sou, tudo que tenho, o ar a todo momento. Vamos declarar nessa noite tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Mais uma vez tudo que sou e tudo que eu tenho, o ar que eu respiro a tudo que sou, tudo que sou, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite. Tu és, Senhor, tudo que nós temos, Senhor Jesus. Tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que nos traz à tona quando o mar ele tenta nos submergir, quando a nossa fé, quando nós perdemos a nossa fé, quando nós perdemos a nossa esperança e quando começamos a afundar, é Ele quem nos traz à tona, é Ele quem segura a nossa mão, como Ele fez com Pedro. Calma, Pedro, eu estou contigo. Calma, meu filho, eu estou contigo. Tenha só mais um pouquinho de fé. Você vai conseguir andar sobre as águas de novo. Eu vou te chamar e você vai vir até a mim. Mas se você afundar, eu estarei ali com você. Eu estarei presente com você. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar.
a minha canção, Senhor, e o meu louvor. Tu és, Senhor, tu és, se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Oh, se o mar me submergir na tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Ele te faz andar. Não importa o terreno onde você esteja, Ele está com você. Quanto mais tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Vamos declarar. Minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Nós declaramos, Senhor, aleluia, exalta teu nome. Mais uma vez, se o mar me submergir na tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. E não há nenhum outro não. Tu és o nosso dono, Senhor, a nossa paixão, minha canção e o meu louvor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, aquele que está conosco em todas as situações, aquele que é o dono
aquele que nos alcançou com a sua graça. Tua, Senhor, é a glória, teu é o poder, tu és para sempre, Rei. Honra e majestade, elas estão diante do Senhor. E ainda fala essa canção: não existe outro Deus, não existe nenhum Deus digno ou outro Deus que se compare a ti. Tua é a glória e o poder, tu és para sempre, Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor, e não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar. Declara essa canção nessa noite. Tu és a própria, tu és a glória, tua é a glória e o poder, tu és pra sempre, Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor, e não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de ti. Tu és a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre, Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai nos separar de ti, Senhor, porque tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Vivo pra te exaltar. E não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. Razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Glórias a ti, Senhor. Que essa canção seja uma realidade, Senhor, nas nossas vidas. Que não deixemos de te buscar, de te louvar, independente das circunstâncias. De fato, às vezes é difícil, Senhor. Portanto, nós precisamos da tua graça a cada dia, do teu Espírito que habita em nós.
para que possamos de fato, Deus, continuar firmes, te louvando, te bendizendo, te exaltando, Senhor. Glórias a ti, ó Deus. Não deixarei. Oh, não deixarei de te louvar, não deixarei Fale para o Senhor. buscar. És a razão na minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei, Senhor. Não deixarei de te, Não deixarei, Senhor. não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Eu vivo para te exaltar, Senhor. Vivo pra te adorar. Vivo pra te adorar. Não deixarei. Não, Senhor. Não, Aleluia. não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra... Glórias a ti, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor nesta noite. Glórias a ti, Deus. Recebe todo louvor, toda honra e toda adoração. No nome de Jesus, amém e amém, irmãos. Glória a Deus. Você pode acenar para o seu irmão, você pode depois sentar. Boa noite mais uma vez. Boa noite, pessoal aí da live, que sempre tem nos acompanhado. Temos um anúncio muito importante, que é o dia 26, o dia da nossa cantata, onde estaremos aqui, reunidos como igreja, celebrando o Natal, né? O Natal, o tema é o Natal é alegria, né? A cantata, a apresentação desse ano é o Natal é alegria. E de fato, Natal é alegria. Nós vamos estar aqui celebrando o nascimento de Jesus, aquele que nasceu e morreu para nos salvar. Amém? Então eu tenho convocado a igreja, aqueles que puderem, né? Aqueles que não viajarem, estiverem por aqui, possamos estar aqui celebrando o Natal em família. Importante trazer as crianças para que eles participem desse contexto, né? Eles cresçam entendendo a importância do Natal. Mesmo nós sabemos que não é a data certa, mas escolhemos, né? Foi escolhida isso aí no cristianismo, essa data para celebrar o Natal. Então, vamos estar aqui com esse propósito. Então, é bom estar aqui em família. Convide uma pessoa, né? Estaremos aqui louvando a Deus, pregando a sua palavra, estaremos aqui cantando canções de Natal, falando do nascimento de Cristo, da alegria que é o Natal, certo? Então, dia 26, domingo à noite. Então, o pessoal da live aí, aqueles que estão nos vendo, também é o nosso convidado nesse dia. Amém, irmãos? Dezembro, último mês desse ano, um mês difícil, mas graças a Deus estamos aqui, né? Foi um mês complicado ainda, diante dessa pandemia, e agora essa gripe, né, que tem invadido o Rio de Janeiro, e todo mundo se cuidando, tomando vacina, alguns foram acometidos também. O Marquinhos parece que pegou uma gripe, está um pouco baleado, e outras pessoas mais, mas estamos aqui nessa noite. Tá certo? A minha tosse não é da gripe, mas é que eu estou com uma irritação, alguma alergia. Tem dia que está pior do que outros, né? Hoje de manhã estava bem, mas agora à noite está, acho que é ar-condicionado também. Mas enfim, então, estamos no fim do ano, teremos aqui o último culto, né? No último culto, estaremos celebrando o Senhor à noite, né? Sempre uma mensagem agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez, né? Olhamos para trás, mesmo diante das dificuldades, estamos aqui. Foi um ano difícil, mas conseguimos vencer no nome de Jesus. Tá certo? Então, nós temos motivos aí para agradecer a Deus por mais um ano e que venha 2022. Não sabemos como será,
mas sabemos que Deus está conosco, né? Deus está no controle, cuidou de nós nesse ano e vai continuar cuidando das nossas vidas. Isso não significa que nós não iremos passar por problemas, dificuldades. Na verdade, meus irmãos, o nosso alvo é o céu, tá bom? Lá sim, não haverá mais tristeza, choro, morte. Aqui é doença, preocupação, ansiedade, morte, sofrimento, mas lá no céu não. Então nós temos que viver nessa expectativa que a qualquer momento Jesus ele pode voltar, tá bom? E vamos caminhando com o nosso Deus dia a dia nessas lutas, nas nossas guerras, como temos visto aí, visto pelos domingos pela manhã, né? Estamos aprendendo aí sobre na vida de Josafá, essa batalha tremenda que ele enfrentou, e temos aprendido tanto, né, com esse momento que o povo de Deus enfrentou e passou. Hoje de manhã Deus falou conosco através da sua palavra, e se Deus quiser, na próxima semana, acredito eu que estarei finalizando aí essa série. Será a 4ª mensagem sobre esse momento que Josafá passou, enfrentou ali, um momento difícil. Tá bom? Quarta-feira estaremos aqui reunidos, orando, intercedendo, clamando ao nosso Deus, pedindo a sua ajuda, né, pedindo a sua graça, o seu fortalecimento por toda a igreja, pelas nossas vidas, pelas famílias, pelas nossas crianças. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Nessa noite, somos poucos aqui, mas se você tem uma contribuição, se você precisa de um envelope, você pode pegar com o nosso irmão Diego, né? Ou você pode colocar na salva, tá certo? Fique à vontade. Ele está pegando ali a salva. Hoje praticamente a igreja tem feito as suas contribuições através do Pix, né? Através de transferência bancária. Mas às vezes sempre tem alguém que tem uma contribuição. Graças a Deus estamos conseguindo vencer mais um mês, né? Último mês do ano, e graças a Deus estamos conseguindo vencer. Nós não temos ajuda externa, tudo que nós temos feito aqui, aluguel, conta de luz, impostos, enfim, tem sido os irmãos. Deus tem usado aí a contribuição dos irmãos, amém? Vamos louvar a Deus então, agradecer a Deus por este momento. Senhor Deus Pai, obrigado pela tua mão poderosa sobre esta igreja, obrigado pela vida dos teus filhos que têm compreendido esse momento, abençoa a vida deles. Sabemos que a nação está em crise, ó Deus, mas pedimos a tua ajuda, que o Senhor continue mantendo a renda dos teus filhos, o trabalho, o emprego, ó Deus, e abençoa não somente nessa área, mas em outras áreas também. Tudo eu te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 7. Atos 16, do 1 ao 7. Diz assim o texto sagrado. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém.
para que fossem obedecidas, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Versículos 6 e 7. Preste atenção nesses dois versículos. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos mais uma vez reunidos, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Ouvir aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja nesta noite. Um assunto tão importante. Nos ajuda, nos instrui, ilumina minha mente, me capacita para que eu possa pregar a Tua palavra com autoridade, intrepidez. Abençoa aqueles que estão aqui, conscientiza sobre esse tema aqueles que estão aqui, conscientiza aqueles que estão me vendo, me ouvindo pela live e que futuramente também terão acesso. É isso que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o meu propósito nessa noite é mostrar quanto Deus usa a nossa obediência como igreja, o nosso sacrifício como igreja, o nosso sofrimento como igreja para salvar pecadores. Esse é o meu propósito nesta noite, para vocês que estão aqui, aqueles que estão me vendo pela live, mostrar quanto Deus usa, o quanto Ele usa a nossa obediência como igreja, o nosso sacrifício como igreja, o nosso sofrimento como igreja para salvar pecadores. E pode ter certeza que Deus usa a nossa obediência, o nosso sacrifício e o nosso sofrimento para salvar pecadores. Portanto, eu espero que nós, ao sairmos daqui nesta noite, compreendamos tudo isso e com isso estejamos dispostos a pagar o preço da obediência, o preço do sacrifício, o preço do sofrimento, para que pecadores sejam salvos. Amém? Bom, após Paulo viajar pela região da Frígia e da Galácia, e obviamente pregar o evangelho nessas regiões, o alvo agora de Paulo era a Ásia. Ou seja, Paulo queria pregar a palavra de Deus na Ásia. Paulo queria pregar o evangelho na Ásia. Paulo queria que pessoas fossem salvas. Meus irmãos, que bênção! Não é verdade? Que bênção! Mas, pasmem, os versículos 6 e 7 mostram que eles são impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia. Versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha que coisa interessante. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, impediu que eles pregassem o Evangelho na Ásia. O Espírito Santo impediu que vidas fossem salvas na Ásia. E aqui nós, como igreja, aprendemos a primeira lição. Meus irmãos, quem determina o local para se pregar o Evangelho e quem será salvo, o momento certo, é Deus. A Ásia era um campo fértil para a pregação do Evangelho. Havia pessoas precisando de salvação, mas Deus não queria, naquele momento, que pessoas fossem salvas. Mais à frente, Paulo iria para a Ásia, mas não agora, pois Deus tinha outros planos. Então, meus irmãos,
não é somente escolher um lugar que seja bom, né, vamos dizer assim, para pregar o Evangelho, pois, na verdade, todo lugar é bom para se pregar o Evangelho. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas não basta saber o local que se pretende pregar, seja um campo fértil para se pregar o Evangelho. Não estou dizendo que o local, que o campo fértil para se pregar o Evangelho não seja importante. Pois é, mas o que deve ser determinante é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E agora, chamo sua atenção para o discernimento de Paulo nessa situação. O texto diz que o Espírito Santo o impediu de ir para a Ásia. Mas o texto não mostra como isso aconteceu. Mas há um consenso entre os teólogos que nesse momento não houve aqui uma voz audível. Ou seja, Deus não falou com Paulo como falou com ele na estrada de Damasco. Deus não falou com ele, né, por um profeta como acontecera mais à frente através do profeta Ágabo. Não foi dessa maneira. Mas o que o texto dá a entender é que por um impulso secreto, em seu coração, em sua mente, ele entendeu que o Espírito Santo estava lhe impedindo de ir para a Ásia. Às vezes isso acontece, Deus fala conosco, Deus nos impulsiona na nossa mente, no nosso coração. E parece que foi isso que aconteceu com Paulo, e foi algo tão claro que ele então retorna. E não vai para a Ásia, versículo 8 mostra isso. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Ele retorna. E sabe o que é isso? Esse discernimento aqui é comunhão com Deus. Meus irmãos, Paulo era um homem de profunda comunhão com Deus. E como missionário, plantador de igreja, sua prioridade era fazer a vontade de Deus. Ele queria pregar o Evangelho na Ásia, mas ele entende que a vontade de Deus nesse momento não era essa. O que Paulo mais considerava era a vontade de Deus, e não o local onde ele iria pregar o Evangelho, e nem mesmo as vidas, pois Paulo entendia que Deus era soberano na salvação do homem, e quando ele quer, ele salva, mas quando ele não quer, ele não salva. E como disse anteriormente, havia vidas na Ásia para serem salvas, mas elas não seriam salvas agora, mas depois, pois Paulo pregaria na Ásia mais à frente. E Paulo, ele entendeu isso muito bem. Sabe, meus irmãos, às vezes é vergonhoso como alguns pastores abrem igrejas nesses dias. Eu sinto vergonha como pastor, pois muitos abrem igrejas considerando, às vezes, se o local, as pessoas têm uma boa condição financeira. Isso é vergonhoso. Muitos usam até um termo, esse ponto aqui é bom, pensando nisso. Em hipótese alguma, alguns se sentem direcionados a abrir uma igreja em uma comunidade, por exemplo. Não generalizando. Isso acontece. E muitas vezes não passam pelas suas cabeças saber qual é a vontade de Deus. Meus irmãos, não quero generalizar, mas tem muitos pastores agindo justamente dessa forma. Isso é vergonhoso. Paulo era um homem que o que ele considerava, o que ele priorizava era fazer a vontade de Deus. E se você duvida disso, abra lá em Atos, mais à frente, capítulo 21, versículo 11 a 14, para nós entendermos isso que eu estou falando. Atos 21, 11 e 14 diz: vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, diz: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Versículo 12, quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Normal, viram que ele ia sofrer.
Versículo 13, então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Que coisa é essa? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse episódio, o que Paulo considerou para ir a Jerusalém pregar o Evangelho, não foi o sofrimento, que por sinal, ele já sabia que ia passar lá, pois o Espírito Santo já tinha falado com ele. No capítulo anterior mostra isso, Atos 20, 21, 22, que diz: agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, só sei, que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo já sabia. Mas o que ele considera é a vontade de Deus. Então ele não considerou o sofrimento que ele ia passar, mas sim a vontade de Deus. Mas sabe o que tem nos faltado nesses dias? Obreiros, homens como Paulo. Homens de profunda comunhão com Deus, homens que saibam discernir, e não somente discernir, mas obedecer à ordem divina, porque às vezes você discerne, você entende, mas você não obedece. Após Paulo ser impedido pelo Espírito Santo, Paulo obedece, versículo 8, então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Quando ele discerniu, ele obedece. Meus irmãos, sabem por que muitas obras missionárias não vão avante, não vão para frente? Porque falta discernimento muitas vezes. Tanto da parte de quem enviou o missionário, como também por parte do próprio missionário. Muitas vezes querem fazer missões na Ásia, quando na verdade Deus quer que o Evangelho seja pregado, naquele momento, na Macedônia. E portanto, por não discernir a vontade de Deus, segue um caminho que não tem a aprovação divina. Esse é o problema. Aí, meus irmãos, quando não tem a aprovação divina, o trabalho missionário pode ter todas as condições necessárias para que o trabalho caminhe bem, mas o trabalho não dá certo. E quantos missionários estão voltando do campo? Quantos e quantos projetos não tiveram continuidade? E muitas vezes o trabalho não deu certo. Não é porque o missionário não é vocacionado. O problema não é esse. Mas às vezes o que aconteceu é que não houve aprovação divina. O que falta em muitos casos é alguém entender, compreender, discernir que naquele momento Deus não quer que seja feito um trabalho missionário naquele lugar. Falta discernimento para entender que naquele momento Deus não quer que o missionário vá para a Ásia, mas sim para a Macedônia. Meus irmãos, quando o meu pastor me enviou para cá em 2012, eu não sei se ele tinha certeza que eu tinha que vir para cá, mas eu tinha, como eu já contei aqui, 5 anos atrás, em relação a 2012, eu tive um sonho que eu me via no Meia, à frente de uma igreja, pregando o Evangelho, em cima de um púlpito. E eu vim para cá na obediência a Deus. Por sinal, meu pastor queria que eu fosse para a Ilha do Governador, mas aprove a Deus me trazer para este local. Por isso, que, mesmo com todas as dificuldades, o trabalho está caminhando, porque eu tenho certeza absoluta que Deus me trouxe para cá. Agora, a grande lição que aprendemos com a igreja, e digo agora de uma maneira individual, é que nós precisamos discernir, ou seja, saber qual é a vontade de Deus para pregar o Evangelho. Paulo queria pregar o Evangelho na Ásia, mas qual era a vontade de Deus? Então nós precisamos discernir, ou seja, saber qual é a vontade de Deus para pregar o Evangelho. E agora eu falo para a igreja de uma maneira individual. Pregar o Evangelho para o nosso amigo de trabalho tem que haver esse discernimento. O amigo de faculdade, os nossos familiares, pois Deus salva quem Ele quer.
como Ele quer e na hora que Ele quer, ou seja, não é quando eu quero, não é como eu quero, não é no meu tempo, pois a salvação pertence a Deus. E entender isso é muito importante, pois muitas vezes estamos na maior boa vontade, na maior das boas intenções, mas nada disso está sendo banhado pela vontade de Deus. Portanto, nada irá acontecer. Meus irmãos, se Paulo fosse para a Ásia para pregar a palavra de Deus, seria ótimo pela ótica humana, mas não era a vontade de Deus que a sua palavra fosse pregada na Ásia naquele momento. Versículo 6 diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Pasmem, mas muitas vezes Deus nos impede de pregar a sua palavra para algumas pessoas. Olha só que coisa interessante. Muitas vezes Deus nos impede de pregar a sua palavra para algumas pessoas. Mas, pastor, Deus não quer que tais pessoas não ouçam o evangelho? Claro que não é isso. Claro que não é isso. Será que Paulo não poderia continuar a sua segunda viagem missionária e pregar o evangelho na Ásia e depois ir para a Macedônia? Claro que sim. Mas Deus queria que ele, naquele momento, fosse para a Macedônia. Naquele momento, Deus queria salvar pessoas na Macedônia e não na Ásia. É a vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes Deus quer salvar algumas pessoas em seu trabalho, em sua faculdade, em sua família, nesse momento. Agora, hoje. E precisamos discernir isso. Deus quer que você pregue para elas, para que as mesmas sejam salvas. Mas isso não significa que as outras não devem ouvir o evangelho. Mas como disse, Deus salva quem Ele quer, como Ele quer, e na hora que Ele quer. Ou seja, não é quando eu quero, não é como eu quero, e não é no meu tempo. Mas tudo depende da soberana vontade de Deus. Quantas e quantas vezes na minha juventude saía da igreja direto para o hospital, pregava o evangelho, orava, nada acontecia. Era errado pregar o evangelho? Claro que não. Mas só a salvação quando Deus quer. E para discernirmos isso, precisamos ter comunhão com Deus, senão acabaremos indo para a Ásia e não para a Macedônia. Ou seja, acabaremos não fazendo a sua vontade no que tange a salvação de pecadores. Meus irmãos, Deus quer salvar pecadores, seja em seu trabalho, na sua vizinhança, na sua faculdade, em sua família. Mas é Ele quem determina quem será salvo. E nós, como igreja, que somos responsáveis em pregar a sua palavra, pregar o seu evangelho, precisamos estar alinhados com a sua vontade. Amém? Bom, Paulo agora sabe que é da vontade de Deus que nesse momento ele não fosse para a Ásia. Paulo então, juntamente com seus companheiros, obedece e contorna a Misa e desce para Troade. Meus irmãos, nós cristãos do século 21 temos muita dificuldade para obedecer a Deus. Portanto, nós precisamos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que nós precisamos de crentes, de homens assim, que estejam dispostos a pregar o evangelho aonde quer que Deus o envie. Paulo era um desses homens. Ele não foi para a Ásia em obediência a Deus. Ele irá para a Macedônia em obediência a Deus, mesmo sabendo das dificuldades. Ele foi para Jerusalém em obediência a Deus, e depois quase morreu no mar quando ia para Roma em obediência a Deus. Paulo era um homem obediente. Meus irmãos, pesa sobre a igreja a responsabilidade de pregar o evangelho àqueles que precisam de salvação. Mas essa responsabilidade
não é uma responsabilidade livre. Ou seja, nesse processo de pregar o Evangelho, Deus muitas vezes mudará o rumo da igreja para se adequar ao seu plano. E nós precisamos entender isso. E que quando Ele fizer isso, cabe a nós obedecer justamente como Paulo. Por isso a importância de nós termos comunhão com Deus. Porque ter um projeto missionário, evangelístico, tem que ter numa igreja, mas qual é a vontade de Deus? Qual é a direção de Deus? Isso é importante. Versículo 9, Deus fala com Paulo através de uma visão. Acompanha aí. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Ele teve uma visão. Nessa visão não sabemos ao certo quem seria esse homem. Mais à frente, o que representava esse homem, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que Paulo entendeu a visão. E pelo que Paulo diz no versículo 10, ele entende que a ajuda que esse homem da Macedônia precisa é espiritual. E por que digo isso? Porque o que Paulo vai usar para ajudar esse homem da Macedônia é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. O propósito do Evangelho é restaurar a alma perdida. E esse homem da Macedônia é como se fosse um representante daqueles que estavam clamando em suas almas por ajuda. Versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Concluímos, ou seja, entendemos que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Havia necessidade de pregar o Evangelho na Macedônia. Ou seja, na visão, o homem da Macedônia pede ajuda, final do versículo 9. E Paulo no versículo 10 vai ajudá-lo. Como? Com a pregação do Evangelho. Paulo diz na parte B do versículo 10, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Meus irmãos, em nossos dias, nem precisamos de uma visão do céu para saber que existem pessoas clamando por ajuda em suas almas. É só você andar pelas ruas. Não que elas estejam ao nosso redor falando conosco, nos ajude, não é isso. Mas vivemos no meio de uma sociedade em que suas atitudes pecaminosas deixam muito claro que o clamor de suas almas é: nos ajude. Lá no seu trabalho, no seu convívio, há pessoas com esse clamor: nos ajude. Pelas atitudes você percebe isso. Ou seja, almas totalmente entregues ao pecado, pessoas que infelizmente estão caminhando dia a dia para o inferno. Meus irmãos, pode ter certeza que você conhece pessoas que estão clamando em suas almas por ajuda. E compreendemos isso pelas atitudes dessas pessoas. Vivemos no meio de uma sociedade que o clamor dela por ajuda é quase ensurdecedor. E a igreja precisa pregar o Evangelho. É a maneira que nós, igreja, podemos ajudar essas pessoas, é através da pregação do Evangelho. Versículo 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Meus irmãos, assim como Paulo, que ao entender a visão, se preparou imediatamente para pregar o Evangelho a essas pessoas que precisavam de ajuda na Macedônia, a igreja nesses dias precisa se preparar imediatamente para pregar o Evangelho àqueles que estão clamando por ajuda nesses dias, como o homem da Macedônia na visão. Isso é responsabilidade nossa. E quem sabe a pessoa que está clamando por ajuda é um amigo seu lá do trabalho, que você convive com ele dia a dia, almoça com ele, e ele está clamando por ajuda. Quem sabe um vizinho
um amigo de faculdade, um familiar, né? Nosso, um filho ou filha, um parente, um marido, a esposa, está clamando por ajuda. E nós temos que ajudá-lo. Como? Pregando o Evangelho. Enfim, pessoas que estão suplicando em suas almas, como um homem macedônio na visão. Versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Amém? Agora vamos ver Paulo fazendo isso na prática. Ouviu, discerniu, entendeu, e agora ele vai praticar. Versículo 11 a 14. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Detalhe, Paulo já está no local onde Deus queria que ele estivesse para pregar o Evangelho, ou seja, na Macedônia. Agora vejamos, olha que coisa interessante, as consequências da obediência de Paulo. Ele ia para a Ásia, Deus manda ele para a Macedônia, ele obedece. E vamos ver agora, começar a ver as consequências da obediência de Paulo, versículo 13 a 14. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor, olha o detalhe, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Paulo ia começar a pregar. Olha como é que funciona. Aí Deus abriu o coração dela para atender a mensagem de Paulo. Meus irmãos, quando diz que Paulo esperava encontrar um lugar de oração, está se referindo aqui a uma sinagoga, pois ele usava a sinagoga como estratégia. Mas ele não achou. Mas isso não foi empecilho para Paulo, pois no final do versículo 13 diz: sentamo-nos, já que não tem aqui, então vamos sentar, sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Não há sinagoga? Vamos sentar aqui mesmo. Ou seja, em frente à beira do rio. E preste atenção que havia algumas mulheres reunidas, algumas pecadoras. E dentre dessas mulheres estava Lídia. E o versículo 14, parte A, diz que era temente a Deus. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Meus irmãos, essa mulher era uma prosélita. Ou seja, ela era convertida ao judaísmo. E dentro do seu conhecimento limitado acerca de Deus, ela o adorava. Lídia não era nenhuma meretriz. Lídia não era nenhuma idólatra, era uma pessoa do bem. Mas isso não é suficiente para que uma pessoa se considere salva em Cristo Jesus. Lídia precisava de salvação, Lídia estava debaixo da condenação divina, assim como todo ser humano sem Cristo se encontra. E as pessoas geralmente pensam que quem precisa de salvação é somente o assassino, o homem que é claramente mau. Mas se ele é, entre aspas, um bom homem, porque o único homem bom é Jesus, se tem uma boa família, se ele nunca fez mal a ninguém, ele merece ser salvo, ele merece ir para o céu. Mas essa não é a questão, ou seja, se a pessoa é boa ou má, o problema é que independente disso, ela nasce separada de Deus. E por conta disso, infelizmente, ela já nasce condenada a ir para o inferno. Sabe aquele pai de família nota 1000? Se ele não teve encontro com Cristo, infelizmente, ele está separado de Deus
e condenado ao inferno, da mesma maneira que um assassino. Eu tenho evangelizado um amigo de infância e ele não consegue entender isso. Eu digo para ele, o fato de você não conseguir entender é normal, até que Deus se revele a você. E é isso que as pessoas não entendem, até mesmo no nosso meio, dentro da igreja. Meus irmãos, mesmo essa mulher sendo uma mulher temente a Deus, dentro do seu conhecimento limitado que ela tinha acerca de Deus, ela precisava de salvação. Quantas pessoas você conhece? São boas, religiosas, tementes a Deus dentro, né, do seu conhecimento limitado. Mas se não tem a Cristo, precisa de salvação. E no verso 14, parte final diz, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Que coisa interessante. Entre as mulheres que estavam ali, somente Lídia, o Senhor abriu seu coração para que ela atendesse a mensagem de Paulo. E a mensagem de Paulo, sem dúvida, era o Evangelho. E talvez você deva estar perguntando por que Deus não abriu o coração das outras mulheres para atender o Evangelho, a mensagem de Cristo. Eu não sei. Eu só sei que a salvação pertence a Deus e que Ele salva quem Ele quer. Eu tenho amigos que eu torço que eles sejam salvos, mas ainda não são. Meu papel é pregar o Evangelho para eles, mas quem salva é Deus. E nesse verso fica muito claro que se Deus não abrir, se Deus não fizer isso, se Deus não abrir o coração do pecador para que ele atenda ao Evangelho, ele não consegue compreender o Evangelho e, portanto, não será salvo. Às vezes as pessoas dizem, eu não consigo entender, fulaninho está à beira da morte, mas ele não quer o Evangelho, porque não funciona assim. Não vai ser o estado que ele se encontra, né, chegando à beira da morte, que vai fazer com que ele entenda o Evangelho. Não é isso. Depende de Deus. Depende de Deus. Portanto, meus irmãos, independente de quem entrar por essas portas, independentemente do nível intelectual, social, se tal pessoa ainda não for salva, ela precisa ouvir o Evangelho da salvação. E se Deus quiser abrir o coração dessa pessoa, Ele abre. E ela atende a mensagem do Evangelho, assim como Lídia, e será salva. É dessa maneira que funciona a salvação. Portanto, o meu papel, o seu papel como pregador, é pregar a mensagem de Cristo, pois somente Deus tem poder para abrir o coração do pecador e fazê-lo atender o Evangelho, como aconteceu com Lídia. Versículo 15 diz, tendo sido batizada, bem como de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram a crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. O texto mostra que os da sua casa foram também batizados. E a pergunta é, eles foram salvos? Bom, alguns acreditam que sim. Outros acreditam que não, mas o fato é, para Deus não seria impossível salvá-los também. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesse momento é para a obediência de Paulo, isso que eu quero chamar a sua atenção, que resultou na salvação dessa mulher e possivelmente de sua família. Começou lá no início. Se Paulo não fosse obediente, ele não estaria aqui. Então veja o resultado da obediência do apóstolo Paulo. Por conta da sua obediência, essa mulher foi salva. E provavelmente toda a sua família. Versículo 16 a 18, certo dia indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, estes homens são servos de Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Olha o discernimento de Paulo. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito
a deixou. Olha o discernimento do apóstolo Paulo. Imagina alguém, né? Acabou o culto aqui. Poxa, pastor Walter, que bênção. O senhor é um homem de Deus. Que palavra, o senhor é um servo. Imagine que essa pessoa esteja endemoniada. Se não houver discernimento, diante de situação dessa, você vai aceitar o elogio. Paulo discerniu. Meus irmãos, observe os resultados da obediência de Paulo. Lídia foi salva e provavelmente sua família. E uma escrava foi liberta de um espírito demoníaco. E quem sabe até salva também. Tudo isso porque esse homem entendeu que Deus estava o impedindo de ir para a Ásia. E o detalhe é que Paulo entendeu e obedeceu, pois tem pessoas que sabem o que Deus tem para as suas vidas, mas são desobedientes. Meu irmão, minha irmã, se Deus quer que você vá para a Macedônia, não vá para a Ásia. Obedeça, pois ao obedecer, logo, logo você verá os frutos da sua obediência. Paulo já estava vendo o fruto de sua obediência, ou seja, Lídia foi salva e provavelmente a sua família, e uma escrava foi liberta de um espírito demoníaco, e quem sabe, ela também foi salva. Portanto, volto a dizer, vale a pena obedecer ao soberano Deus. Outro ponto que destaco é que vale a pena se sacrificar, sofrer para obedecer a Deus. Versículo 19, 24. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirasse as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Observem o sacrifício desses homens. Observem os sofrimentos que eles estão passando, e tudo isso porque obedeceram a Deus e ter ido à Macedônia. Meus irmãos, o fato de uma igreja ser obediente a Deus não a isentará de passar por muitos sacrifícios e sofrimentos. Lá estava Paulo, apanhando, tomando uma surra, sendo açoitado. Tinha acabado de obedecer a Deus. Versículo 23 e 24. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Todo esse sacrifício e sofrimento estava sendo regido pelo próprio Deus. Quem os colocou na prisão foi o próprio Deus, não foi o diabo. Pois por trás disso tudo, Deus queria salvar um homem e toda a sua família. Quem colocou Paulo aqui não foi o diabo, não, foi Deus. E a impressão que tem é que Paulo e Silas não sabiam o que Deus iria fazer, mas sabiam que ele faria algo. Portanto, o versículo seguinte diz, versículo 25, por volta da meia-noite, tinham tomado uma surra, estavam presos, açoitados. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviram. Meus irmãos, eles não estavam murmurando, eles não estavam questionando a Deus, pois eles poderiam ter dito: Senhor, nós fomos totalmente obedientes a Ti. Eu ia para a Ásia, o Senhor mandou vir para a Macedônia, eu vi, uma mulher se converteu, outra foi liberta.
E agora estamos aqui sendo açoitados e presos, Senhor. Mas o texto diz que eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles estavam alegres, mesmo nesse estado. É como se eles estivessem esperando que algo de muito bom acontecesse nessa prisão. E de fato vai acontecer. Versículo 26 ao 32. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Eles estavam orando, olha só o detalhe, e louvando a Deus. Aí de repente, será que foi coincidência? Claro que não. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar. Quase que ele vai para o inferno. Porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui, calma, não faça isso. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? O que me chama a atenção, como é que ele já sabe sobre o tema salvação? Paulo já deve ter falado alguma coisa para ele antes, nas visitas do carcereiro, na proteção. Paulo deve ter falado para ele de Cristo. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Versículo 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Olha o que acontece agora, versículo 32. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Todos ouviram a pregação de Paulo. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Olha que coisa tremenda. Por causa da obediência de Paulo e Silas, por causa do sacrifício deles, do sofrimento que eles passaram, este homem, toda a sua casa, teve acesso à palavra de Deus e com isso foram salvos. Observe que eles não foram salvos assim, ah, sou salvo. Não, teve pregação. Versículo 30 a 33. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, serão salvos vocês de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa naquela mesma hora. Foi imediato. Da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Louvado seja Deus. E mais. Assim nasceu a igreja dos Filipenses. Por conta da obediência de Paulo, do sacrifício, do sofrimento que ele passou. Meus irmãos, quando a igreja estiver disposta a obedecer a Deus a qualquer preço, a se sacrificar, a sofrer, para que o evangelho da salvação seja pregado, mulheres serão salvas, pessoas endemoniadas serão libertas, homens serão salvos, famílias serão alcançadas. Sabe, irmãos, existem pessoas que Deus quer salvar em nossas famílias, em nosso trabalho, em nossa vizinhança, em nossa faculdade. E para que isso aconteça, Deus quer que você, como igreja, seja obediente, se sacrifique e sofra, para que o evangelho chegue até essas pessoas. Lembrando que é Deus que abre o coração do pecador, para que ele possa atender o evangelho e com isso ser salvo. A igreja do Meia precisa ser obediente, se sacrificar, passar por alguns sofrimentos, para que os nossos vizinhos
ter um encontro com Cristo. Que nessa noite, irmãos, possamos estar dispostos a colocar em prática o que Deus falou conosco através da sua palavra. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. E que pessoas sejam salvas neste local pela pregação do Evangelho. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, aquela mulher, Lídia, estava condenada à morte eterna. Mas o Senhor queria salvá-la e usou teu servo Paulo e Silas, ó Deus, para levar o Evangelho da salvação. Aquela menina endemoniada, o Senhor a libertou. Aquele homem e a sua família, uma igreja foi estabelecida por conta da obediência de Paulo, da sua disposição em se sacrificar pelo Evangelho, a sofrer. Como isso é difícil nesses dias, ó Deus, a igreja contemporânea. Portanto, nós pedimos a tua ajuda, a tua graça, que o Senhor nos conscientize a respeito dessa questão. Que existem pessoas, ó Deus, clamando por ajuda, como aquele homem da Macedônia. Às vezes no trabalho, em casa. E muitas vezes nós não compreendemos, não temos discernimento, que nós temos que pregar o Evangelho da salvação para eles. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, para que sejamos obedientes ao teu chamado. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por este domingo em que nós ouvimos a tua voz, fomos edificados. Obrigado por tudo que aconteceu. Leva o teu povo agora debaixo da tua proteção. Nos dá uma semana segura em ti. Mantém, preserva a nossa fé, a nossa vida em ti. E nos ajuda, Deus, a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos nesse domingo. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, amém. E amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Que Deus abençoe o pessoal aí da live rica e abundantemente. Boa noite.